Rede Agricultura. Como reduzir os custos com adubos e fertilizantes e ainda garantir boa produtividade do solo? Parece algo distante, mas está bem ao alcance do produtor rural. Com o aumento dos insumos indispensáveis ao cultivo, o Incaper foi em busca de uma alternativa para atender aos agricultores capixabas. E a solução veio da própria natureza. As tecnologias naturais são as mais indicadas ao produtor que está disposto a reduzir o uso de adubos químicos. Para o processo de adubação verde, o produtor pode utilizar sementes leguminosas como mucuna preta, feijão de porco, mucuna cinza, labi-labi, feijão guando, crotolaria júncia e crotolaria ocroleuca. A adubação verde e a compostagem é um processo utilizado pelos produtores como forma de reduzir os custos e diminuir o ataque das pragas. Aqui ao meu lado está o coordenador do Programa de Agroecologia do Incaper, Edgar Antônio Formentini. Edgar, quais são os benefícios de utilizar a adubação verde? Carla, os benefícios da adubação verde, o principal deles, mais importante, é que as plantas normalmente cultivadas não têm capacidade de retirar o nitrogênio do ar, e as leguminosas têm. Portanto, você planta a leguminosa e ela fornece o nutriente que as plantas tanto precisam. A segunda coisa é que a diminuição de pragas e doenças ela é muito grande quando você usa um processo de adubação com compostagem e com adubação verde. E em terceiro lugar, a proteção do solo contra a erosão e favorecimento do desenvolvimento de micro-organismos do solo para tornar um solo mais equilibrado. Vamos ensinar como é feito esse processo? Vamos embora. Vamos lá. Podemos plantar as leguminosas no meio das culturas já instaladas. No caso do milho aqui, poderíamos plantar a mucuna preta ou mucuna cinza nesse estágio, talvez um pouquinho menor desse estágio dessa lavoura de milho, que a leguminosa nasce e fica estagnada até o milho amadurecer. No momento que o milho amadurecer, a leguminosa se desenvolve assim com uma rapidez muito grande e aí a gente economiza bastante tempo de manter a leguminosa no solo. Esse tempo que ela fica junto com o milho, ela ficaria também fora do milho. Então a gente reduz pela metade manter a terra parada cultivando a leguminosa. Bom, a gente quando planta a leguminosa, duas etapas que a gente tem distintas, uma para produzir semente e outra para a gente produzir adubo para a cultura seguinte. Então no caso que a gente queira produzir mais adubos para a cultura que vem em sucessão à leguminosa, não se deve deixar a leguminosa produzir semente. No caso aqui específico, a gente é uma área onde a gente deixou a leguminosa produzir semente para que a gente possa ter semente para o plantio do próximo ano. Diminui bastante a quantidade de nitrogênio porque a semente é muito rica em nitrogênio e ela leva embora. Mas ainda sobra alguma quantidade para a planta também. Não é que se perca todo esse nitrogênio, mas a grande maioria vai com as sementes. A plantação com métodos orgânicos também gera melhorias para o solo, diferente do processo químico. Basicamente, a diferença é que o adubo orgânico deixa um resíduo de matéria orgânica no solo e o adubo químico não deixa. O solo tratado com adubo químico, a tendência é diminuir a quantidade de matéria orgânica no solo. E os tratados com compostagem de adubo verde aumentar. E essa matéria orgânica tem uma finalidade muito grande no solo. Segura a umidade, equilibra o solo em relação à vida, aos micro-organismos, diminui doença, diminui pragas. Então uma série de vantagens que tem e que ao longo do tempo, tratando com compostagem e adubação verde, a gente percebe nesses tipos de solo. Outra alternativa é a compostagem orgânica. Capim, folha de bananeira e esterco fazem parte desse processo que também vem ajudando os produtores a reduzir custos. Agora nós vamos aprender a fazer a compostagem e aqui ao meu lado está o auxiliar de agricultura orgânica da Secretaria de Agricultura de Santa Maria de Jetibá, Maicon Coeller. Maicon, quais são os benefícios da compostagem? Olha, a compostagem juntamente com a adubação verde com leguminosas é praticamente
a nossa ferramenta básica para estar buscando a sustentabilidade de nutrientes dentro de uma propriedade orgânica. Pelo fato de que são materiais que possibilitam a fixação de nitrogênio e distribuição de muitos outros minerais e nutrientes que as plantas precisam e que nós não podemos usar dentro do sistema orgânico como é feito no sistema convencional através de adubos minerais. Dessa forma, nós buscamos alternativas como a compostagem e as leguminosas. A principal vantagem desse processo é que não é um processo muito oneroso, embora que tenha suas despendências de mão de obra, mas vem sendo um processo bastante utilizado e com viabilidade. Vamos ensinar o público a fazer a compostagem? Vamos. Aqui hoje nós vamos falar um pouco sobre um método alternativo da adubação por compostagem, que consiste no material não ser triturado e ser colocado em camadas e com auxílio de inoculante. Esse material não é cortado, ele é colocado em pilhas onde o pé é colocado alternado e colocado em fileira. O auxílio do esterco vem para auxiliar na questão de decomposição, na ativação biológica. Esse material é empilhado em torno de 3 a 4 pilhas da mesma forma como é colocado essa, palhado, esterco, e fica uns 60 dias. Lembrando também que deve ser molhado o material ali. Após os 60 dias, esse material vai sendo decomposto e acontece um reveramento com o auxílio de uma enxada rotativa acoplada ao microtrator. O material resultante é esse daqui. Bom, esse método ele tem a vantagem que ele é pouco oneroso, desprende pouca mão de obra e resulta em um bom material. Porém, a granumetria dele é um pouco grosseiro. Ele é muito indicado para a questão de culturas perenes e outras culturas que não demandam de espaços pequenos e onde seja fácil de trabalhar com materiais assim. Acho que como considerações aqui nós deveríamos analisar a umidade, que deve ser mantida sempre acima dos 30%, com regras aí semanais em cima desse material. E também aí a vantagem de você estar podendo aproveitar qualquer tipo de material vegetal que você tiver na propriedade, que você vai estar enriquecendo o seu material. Bananeira e qualquer tipo de material. Outra alternativa que vem sendo frequentemente usada é a adição de fosfato natural e de cinzas, para estar melhorando a parte química do composto, na parte de nutrientes aí de até que nitrogênio nem tanto, mas fósforo e potássio, para estar obtendo um material final melhor. No caso da utilização desse material para hortaliças em covas menores, recomenda-se o peneiramento, onde você obtém um material mais ou menos assim, que vai ser muito mais fácil de trabalhar. E aí também tem a questão dos nutrientes estarem mais prontamente disponíveis, pelo material já estar num período de decomposição mais avançado. Além das vantagens para o solo, os processos orgânicos também reduzem os custos, por se tratar de matérias facilmente encontradas nas propriedades. Esse aumento do custo dos adubos químicos, hoje está mais barato adubar o solo com adubação verde e com compostagem do que com adubo químico. Algumas contas que a gente fez, o seguinte, um composto normal aí, se fosse suprir a quantidade de nutrientes que existe nesse composto com nutrientes do adubo químico, normalmente está ficando mais do que 1,5 vezes, né? E em relação ao adubo verde, os custos que eu tenho feito, para 1 hectare de feijão de porco eu gasto em torno de 700 a 900 reais para cultivar. Se eu quiser colocar a quantidade de nitrogênio que esse feijão de porco fixa no solo com ureia, me custa mais de 1.100 reais. E a mucuna, a diferença é um pouco maior ainda do que isso. Rede Agricultura, comunicação sem fronteiras.
www.redeagricultura.com.br.